Tá bom, então, Marina, obrigada. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. E dou por aberta a nossa plenária e vou seguir para a leitura da pauta. Então, pauta plenária ordinária de 20/7/2023. Videoconferência da plataforma Zoom, tá? Mesa diretora, pauta do dia, faltas e justificativas, ata número 5 de 2023 e anexa à ata número 5 de 2023, pesquisa sobre benefício eventual, informe anexo. Mesa diretora, alterações dos decretos de posse de conselheiros, decreto 2.915, de 9 de novembro de 2021, e decreto 2.967, de 22 de fevereiro de 2022, não estão sendo alterados pelo setor responsável. A primeira solicitação de alteração foi feita em 6 de 9 de 2022, nova solicitação com mais alterações em 31 de 3 de 2023, reiterados em 26 de 4 de 2023, 29 de 5 de 2023 e 14 de 6 em 2023. Este plenário, em maio, decidiu por reiterar o memorando da solicitação, porém, até o momento, não foi publicado. As conselheiras Gabriela Rau, Reginalda Pinto e Marina Porto não estão empossadas através do decreto. Além disso, não foi feita alteração de alguns integrantes das comissões. Decreto 2.967, de 2022. Comissão temática da conferência. Aprovação do relatório da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, relatório em anexo. Outra pauta, Comissão de Normas e Regulamentos. Aprovação da Resolução 25 do CMAS 2023, que revoga a Resolução 63 de 2018. A referida resolução define os critérios e valores médios dos serviços socioassistenciais tipificados para a celebração de parcerias entre o órgão gestor municipal da assistência social e a rede socioassistencial não governamental, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Minuta da Resolução 25 do CMAS 2023, em anexo. Comissão de Políticas Públicas, Capacitação e Formação, informações referentes ao abrigo Nova Direção. E chegou de último momento uma inclusão de pauta, é uma manifestação do Ministério Público. Alguém teria mais alguma inclusão de pauta? Sem inclusão de pauta, eu peço a aprovação da pauta. Aqueles que concordam com a pauta, por favor, mantenham-se como estão. Quem tiver posição contrária, por favor, pode se manifestar. Sem manifestação contrária, aprova-se a pauta do dia. Então, seguimos a pauta do dia. As faltas e justificativas, Marina, tem alguma? Sim, tem. O Nizar justificou. Acho que foi só ela. Ah, é a Solange. A Solange também, Bueno, ela justificou. E a suplente do Nizar também justificou. Eles estão em recesso. Tá. E a pesquisa sobre o benefício eventual? Chegou uma pesquisa do benefício eventual e foi respondida na mesa. Daí acho que o Rafael pode falar a respeito. Ai, por favor, Rafael. Marina? A Marina estava falando ali, cortou, não sei o que ela...
Oi, eu falei que chegou uma pesquisa sobre o benefício eventual e o prazo para entrega não dava para esperar a plenária, então foi respondido na mesa diretora. Ah, tá. Só um detalhe. Parece que foi encaminhado para cá e foi para a Josi, uma coisa sobre reiterando esse pedido do relatório, tá? Só que a Josi é diretora da Básica e a benefício não está sobre o guarda-chuva da Básica. Ele está direto à gestão. Então, se quando encaminhar, encaminha para o secretário direcionar. Ô, Rafa, a gente está Oi. falando daquele questionário que foi respondido, não foi esse que foi reiterado, não. É aquele que a gente Tá. respondeu na mesa diretora, lembra? Sim, desculpa, Aham, desculpa. sim, sim. Aí, se quiser, eu posso ler, porque eu que fiquei de terminar ele depois, né? Aham. Como ele. Eu vou fechar aqui meu microfone, que está um pouco de barulho aqui. Tá bom. Então, chegou esse relatório, né? Aí eu vou colocar as perguntas que tinha, qual foi a resposta? Depois, se alguém quiser colocar alguma coisa, tá? O conselho, né? Municipal, nome do município, Palhoça, o cargo que respondeu a presidente, a gente respondeu no nome da Cláudia. O Conselho de Assistência Social Municipal, Distrital, Federal ou Estadual de Assistência aprovou a resolução com a definição de critérios de prazo para prestação de benefícios eventuais após a edição da Lei 12.435, de 6 de julho de 2011? A resposta foi sim. Em caso positivo, favor anexar as resoluções de que tratam o tema. Foi anexada a Resolução 73 de 2017 e a Resolução 23 de 2023. Liste 5 principais dificuldades que o Conselho teve com a definição, para a definição dos critérios e prazos para os benefícios eventuais. Favor de escrever os itens abaixo. Aí a gente não tinha, assim, as informações, então a gente colocou insuficiência de informações. A resolução sobre critérios para o prazo, a resolução sobre critérios e prazos para benefícios eventuais aprovada pelo Conselho foi baseada em diagnóstico da vigilância socioassistencial sobre as vulnerabilidades e os riscos dos indivíduos, das famílias, dos territórios? Não. Quais benefícios eventuais são ofertados no município? Aí tinha as opções, né? Benefício eventual por situação de nascimento, sim, o valor, um salário mínimo vigente. Benefício eventual por situação de morte, sim, um salário mínimo vigente. Cesta básica e auxílio alimentação, sim. Se sim, qual o valor? Aí a gente viu em compras qual era o valor que custa a cesta básica. Então, é R$ 92,50. Aluguel social ou auxílio aluguel? Não. Benefício eventual por situação de calamidade pública emergencial? Sim, mas a gente não informou o valor porque a gente não tem, né? Não é assim um benefício que tem um valor fixo. Outros, aí a gente colocou que não, porque não tem outros benefícios eventuais, são só esses mesmos, né? Deixa eu ver o que mais. Aí tinha uma pergunta, na sua avaliação, o que precisa ser melhorado com relação à implementação dos benefícios eventuais, considerando as atribuições do governo federal, estadual e local. Cite até 3 fatores. Aí ficou critério de renda para concessão, presença de diagnóstico e repasse regular de acordo com a demanda local ou estimativa do censo do IBGE. O governo estadual financia ou financiou benefícios eventuais em decorrência da pandemia Covid-19? Não. E é isso. Essa foi a última. Essa pesquisa, ela é do Conselho Nacional, tá? Então, ela veio e tinha, acho que até o dia 14, que era para responder.
E essas foram as respostas elaboradas na mesa, tá bom? Ok. Obrigada, Marina. Então, vamos seguir, então, vamos seguir com a pauta ali no item mesa diretora, que fala sobre as alterações dos decretos. Eu acho que era isto que o Rafael estava tentando explicar. Pode dar seguimento, Rafael, por favor. Cláudia, não, eu estava muito barulho na hora, Ai, me mesmo. Na verdade, Marina. esse daí também não é o que o Rafael estava falando, não. Esse daí é aquela alteração do decreto, que quando muda o conselho, entra um conselheiro, ou um conselheiro vai para alguma comissão, então vai exigir uma alteração no decreto. E a gente encaminha essas alterações para o setor responsável, e esse setor responsável não tem feito alteração. E a gente tem reiterado esses ofícios, a última decisão do Conselho foi para a gente reiterar, foi reiterado e não, a gente continua sem a resposta, né, sobre Sim. isso. E aí tem que ver o que vai fazer a respeito. Pois é. E o que pode ser feito? Que providência que o Conselho pode tomar neste caso? Deixa eu indagar só uma coisa. Essas pessoas que não estão elas estão de fato participando, a gente sabe que elas foram nomeadas, entre aspas, mas legalmente elas não estão, né? Porque não saiu essa publicação. Elas estão em quais comissões hoje? Sabe, de cabeça, assim, não precisa... Tipo, a comissão de financiamento não tem ninguém, né? Delas, não. Nós temos, sim, a gente tem como conselheira empossada, mas a gente não tem ela inserida na comissão dentro do decreto, que é no caso da Francine. A Francine ela está empossada como conselheira, mas ela não está empossada como parte da comissão, no caso dessa daí, né? Daí a gente tem a Regina, a Reginalda, ela também faz parte de comissão, a Mariana Porto também faz parte de comissão. Porque o que ocorre, ao meu ver, no entendimento, é que quando dão aprovação em plenária de algo, os votos dessas pessoas não poderiam ser computados, infelizmente. Então, tipo, vão aprovar os balancetes na plenária, por exemplo, né? A contabilização de quórum e a votação não poderia levar em consideração essas pessoas enquanto não for regularizado, né? Porque elas aprovam, mas não estão empossadas, vamos dizer assim, né? Então precisa ficar atento, a gente precisaria ficar atento a isso enquanto isso não for regularizado. E ver se isso, né, não vai bloquear alguma votação, na verdade. Ô, Rafa, eu até... Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Eu até não consegui participar da outra plenária, mas eu problematizei isso e a Rede levou, porque eu discuti isso com a nossa assessoria jurídica aqui, justamente esse teu argumento, né? Porque perde-se validade do conteúdo aprovado justamente por não ter a posse desses conselheiros, né? E assim, eu acho que talvez a Rede não tenha levado a sugestão, porque pelo que eu li ali na pauta, ela não está descrita da forma como eu sugeri, que é levar a Procuradoria do município a não aprovação pelo órgão que deveria aprovar isso, que é o Oswaldo, responsável por isso lá na prefeitura, né? Inclusive, eu falei com ele pessoalmente para que ele desse seguimento. No momento, ele falou que ia fazer isso, mas não fez. Então, eu acho que a gente tem que levar conhecimento da Procuradoria do município, né? E até mesmo ao prefeito, né? Porque como a gente está atrelado a todo o executivo, a gente, aqui no sindicato, a gente tem por atividade isso. Quando a gente não recebe a resposta do setor a quem a gente encaminhou, a gente encaminha para a Procuradoria para um parecer do procurador do município, né? A respeito daquela tarefa que não foi executada e que isso está dificultando o andamento do conselho. É a Miriam, desculpa rapidinho, mas o que está... Seria uma consulta.
Por que essa demora? O que está impedindo essa situação de ficar tudo certo? A gente não sabe, porque esse documento ele é encaminhado também para o nosso secretário. Então, assim, o secretário ele caminha, fala para providência, mas assim, a gente já até marcou o órgão que é responsável de fazer a alteração. Então, assim, o secretário ele é o dono da pasta, né? Ele está ciente, ele também está solicitando e não está sendo feito. E assim, pegando o gancho que o Rafael deu, hoje, por exemplo, a gente não teria nem a reunião, não falo nem sobre votar, porque eu tenho que contar a presença, por exemplo, de... talvez não teria quórum, entendeu? É porque a Francine, ela está empossada. Mas assim, mas ela só não está na comissão. Então, mas às vezes pode... Mas às vezes a gente não vai ter quórum para resolver as coisas, porque vai faltar conselheiro. Tipo, o meu exemplo, eu sou a titular e a Gabriela é minha suplente. No caso de eu não poder participar, ela não pode votar, então. Exato. É isso? Vocês me ouviram? Deu uma falhada, amiga. Na verdade, não sei nem se tem internet, mas está falhando. Estão ouvindo? Sim. Oi? Sim. Então, é porque o meu caso seria assim, porque a minha suplente, ela não foi feito ainda, então ela só foi informado que ela é minha suplente, mas não está no decreto, não está nada, ela não contaria como voto, no caso de eu não participar. Não concordo, não conta no voto, né? Isso é bem não dá para reiterar, pedir para o secretário pedir de novo, não sei, como a Cláudia disse, o que a gente pode fazer? Pois é, porque reiterar já está sendo feito desde o ano passado. Eu acho que a gente precisa de uma atividade um pouco mais expressiva nesse momento do que somente reiterar, né? Porque ele reitera, eles visualizam, mas não dão o retorno necessário. Eu concordo, eu acho que diante disso, diante de tantas reiterações, eu acho que está na hora de alguma coisa mais incisiva, né? O que pode ser feito? Mandar para a Procuradoria, então, como a Francine sugeriu? Manda como consulta, né? Porque a Procuradoria, deixa eu entender, Francine, a Procuradoria ela é consulta, né? Ela vai apresentar um parecer. Isso, exatamente. Ou a gente pode também identificar a quem que a controladoria ela é ali na hierarquia, né? A quem que ela fica ali no tripé de hierarquia, ou se existe algum órgão acima dela que controla a controladoria, entendeu? Se ela tem algum chefe, alguém acima dela que possa responder pelas tarefas que eles não fazem. Também a gente poderia identificar isso. A quem que ela é atrelada, se é a secretária executiva do Recursos Humanos, a Michele, ou alguma outra pessoa, encaminhar, além da Procuradoria, um ofício para ele, para esse setor. Estou pensando aqui, né? Prefeito, não é o prefeito? Deixa eu dar uma olhadinha, eu vou abrir o site aqui da Prefeitura e a gente consegue identificar isso. Ou eu também posso descobrir isso aqui e daí depois converso com as meninas ali, com a Marina e com a Eliane, só para direcionar para o setor correto também, né? Mas a gente pode definir, encaminhar esse memorando, um ofício, né? Eu penso que talvez um ofício, e aí só depois de a gente descobrir isso, a gente define corretamente para quem vai. Deixa eu pegar o organograma aqui da Prefeitura. Aqui, se a gente pegar aqui o organograma, ele nem traz a controladoria. Bom, mas eu me prontifico a acessar isso com um pouco mais de tempo, e aí se todo mundo votar a favor, a gente
opta pelo ofício, só define para qual setor que vai depois, ou procuradoria, ou vai para o setor que controla ali a controladoria. Ficou estranho, mas mais ou menos isso. Todos concordam? O segmento, né? Se todos concordam, podemos agir desta maneira. E aí, podemos trazer na próxima plenária o ofício encaminhado e a quem foi encaminhado. Quem sabe já teremos até uma resposta. Então, se alguém se manifesta contra, por favor. Então, sem manifestação contrária, então nós aprovamos desta maneira. Então, será feito o ofício, encaminhamento de ofício, e trazemos essa solução na próxima plenária. Então, seguimos a nossa pauta para a comissão temática da conferência, a aprovação do relatório da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Eu gostaria de pedir a aprovação do relatório. Quem for a favor, mantenha-se como estão. Quem for contra, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, aprovamos o relatório da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Seguindo a nossa pauta, a Comissão de Normas e Regulamentos. A aprovação da Resolução 25 do CMS 2023, que revoga a Resolução 63 de 2018. A referida resolução define os critérios e valores médios dos serviços socioassistenciais tipificados para a celebração de parcerias entre o órgão gestor municipal de assistência social e a rede socioassistencial não governamental, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Tem alguém da comissão de normas? Hoje a gente parece que só está com a Andresa, mas ela não participou da reunião. Mas pode ser lido também, né? Eu ia dizer, será que não era bom ler a ata? Não, eu falei já a minuta da resolução, né? Isso. Será que alguém pode, por gentileza, fazer a leitura? Eu não consigo fazer aquilo. Eu estou usando o celular, eu infelizmente não consigo fazer a leitura. Eu sou da comissão de normas, mas eu não participei da reunião. Tudo bem, seus pés. Eu até posso fazer, só que assim, aqui é muito barulho também. Mas vamos tentar, né? Eu pior que até o Rafael está barulhentinho também, né? Oi? O Rafael também está barulhentinho. É, porque aqui é barulho, né? Fica difícil fazer a leitura. Mas, assim, eu posso tentar fazer a leitura, se vocês não estiverem entendendo, aí vocês me interrompem, por favor. Bom, Minuto da resolução número 25 do CMS 2023. Revoga a resolução número 63, CMS de 2018, e da nova redação, estabelecendo os critérios de valores médios dos serviços socioassistenciais tipificados para a celebração de parcerias entre o órgão gestor municipal de assistência social e a rede socioassistencial não governamental no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Conselho, eu leio tudo, até os considerando, né? O Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião ordinária realizada por videoconferência em 20 de julho de 2023, 14 horas, no uso da sua atribuição, que lhe confere a lei de criação do Conselho Municipal de Assistência Social, número 3.521, de 20 de setembro de 2011. Considerando os artigos 3 e 9 da Lei 8.742, de 7 de novembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providências. Considerando o decreto 6.308, de 14 de dezembro de 2007, artigo 4º do decreto 6.308, de 2007,
que regulamenta o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, e normatiza o conceito de entidade de assistência social. Considerando a Lei 12.101, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e assistência social e a isenção de contribuição para a Seguridade Social. Considerando a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, número 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Considerando a resolução do CNAS de 14, do CNAS número 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social do município e do Distrito Federal. Considerando o artigo 2º, parágrafo 3º da resolução de número 21, de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, relata que órgão gestor de assistência social deverá observar o chamamento público como regra, exceto nas hipóteses de inegibilidade e dispensa prevista nos artigos 30 e 31 da Lei 13.019 de 2014. Considerando serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social, deverão estar em consonância em conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas normas operacionais básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviço e nas condições de trabalho. Considerando que o Conselho deve aprovar os critérios de partilha, recurso, respeitando os parâmetros adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento. Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social deve estabelecer critérios para a celebração de parcerias entre o setor público municipal e as entidades não governamentais que prestam serviço de assistência social. Considerando que o CMAS deve acompanhar, avaliar, fiscalizar a gestão de recursos, bem como ganhos sociais e o desempenho de benefícios, renda, serviços socioassistenciais, programas, projetos, aprovação na política de assistência social nacional, estaduais de Distrito Federal e municipais. Considerando que as ações e prestação de contas de natureza pública e privada no campo da assistência social no âmbito municipal devem ser exercidas pelo CMAS. Considerando... Marina, Oi. Desculpa te interromper, eu estou vendo aqui que é bem longo o texto, não teria como falar somente do que foi modificado? O que vocês Pode ser, acham? mas era bom o pessoal também participar dos considerando para ver se estava certo, né? Ah, tá. Não, é porque eu vi que tem, que é bem longo. Ela é bem grande, Uhum. Mas assim, a gente pode ir lá no artigo 1º, o artigo 1º vai estabelecer critérios para a celebração de parceria entre órgão gestor da política de assistência social do município de Palhoça e as entidades e organização de assistência social que atuam no município de Palhoça. Foi cortado, né, para poder abranger para outros municípios. Então, nesse primeiro artigo, o que mudou foi isso. Tirou no município de Palhoça, né, e continuou o texto. Então, ficou sem o município de Palhoça. Eu não sei se vocês estão tendo acesso ao documento também para estar acompanhando a leitura, né? Eu estou olhando no celular aqui, mas estou acompanhando. Aham. Aí, o próximo que... Então, eu vou ler só aquilo que foi modificado. Aí, no artigo 3º, no inciso 2, acho que é inciso 2, estar inscrita em um Conselho Municipal de Assistência Social, porque antes era estar inscrito no Conselho Municipal de Palhoça. Então, mais uma vez, foi retirado para não ficar só reduzido a participação só aqui no Conselho de Palhoça. A próxima coisa que foi mudada... Ô, Marina, só me tira uma dúvida. Aquela questão ali de estar inscrito em um Conselho Municipal de Assistência Social, que foi tirado de Palhoça, mas para receber recurso do município, não tem que estar inscrita também no Conselho aqui de Assistência do município de Palhoça? Não sei, é uma dúvida. Não sei se alguém pode... Porque isso daí, quem vai saber explicar melhor é o Rafael, mas não é um intuito para receber recursos. É tipo quando você abre
um chamamento e, por exemplo, você não tem uma entidade, por exemplo, dentro do município que possa participar, entendeu? Daí você está tirando a oportunidade de ter esse serviço, porque Palhoça não oferta, e aí tinha que estar inscrito no Conselho de Palhoça. Você tem que estar inscrito em algum conselho. Mas o Rafael pode explicar melhor isso daí. Não, entendi só para... Antes, Miriam, tanto a resolução quanto a lei que regulamentava o Miroski no município, o decreto, né, que regulamentava, eles previam a inscrição tanto a inscrição no Conselho de Palhoça, quanto já exigia a instalação física aqui. Então, a gente estava vendo de fazer parceria para população de rua, se não me engano, né, para fazer um serviço provisório, um serviço regular. O que acontece? As entidades que trabalham com isso, elas estão fora de Palhoça. Então, para concorrer ao edital, quando ele fosse lançado, elas não conseguiriam, porque elas já não iam ter de cara a inscrição no conselho aqui e também não teriam uma instalação física. Então, é isso que a gente pediu para mudar tanto no decreto quanto nessa resolução, para abrir essa competição e poder a gente aceitar esse serviço que vai ser prestado por entidades externas ao município. E aí, só para complementar, para não deixar furo, no edital, aí, dependendo da natureza do serviço, o edital ele vai prever se ele vai exigir uma instalação aqui ou se a prestação vai poder ser fora do município. Por exemplo, o edital que a gente estava construindo para a população de rua, ele exigia que fosse instalado aqui, no município. Então, uma entidade externa apresentaria a inscrição no conselho no município onde ela já executa, né, comprovando que ela tem experiência, participaria, ganharia o edital e, então, locaria um local aqui, enfim, e montaria estrutura. Outra situação, por exemplo, seria para abrir, para acolhimento de pessoas com necessidades especiais, por exemplo. Né? O volume não a gente estava vendo, não era necessidades especiais, era para mulheres em situação de violência. A entidade para vir para o município, ela precisava ter, se não me engano, o cofinanciamento mínimo de 30 vagas. Tá? Então, enquanto a gente não chegar nessa cálculo de demanda, tinha umas discussões ali, talvez ela ficaria prestando serviço fora, tá? Em São José, alguma coisa assim, se ganhasse, né? Porque a gente não... discussões, né? Que exigiram essa mudança da resolução. O Rafa está congelando, a fala. Está congelando. Aí você tem que voltar um pouquinho a fala aí. Eu consegui compreender, mas também congelou aqui para mim. Então, horrível. Está ruim, está bem estável. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, daí eu esclareço. Ô, Rafa, mas só assim, ó, vamos supor, ela não teria inicialmente essa inscrição no Conselho Municipal de Assistência, porém ela concorrendo ali ao edital e ganhando, essa entidade vai ter, sei lá, 10 vagas, vamos botar um exemplo aí, para Palhoça. Aí ela necessariamente tem que ter a inscrição e também não precisa ter o equipamento aqui dentro do município, né? Uhum. Ou ela não vai precisar também da inscrição no conselho? Posteriormente a esse processo. Eu tenho que me lembrar de como é que está. Mas isso estaria aqui, né? Tá. Uhum. Oi? Isso estaria aqui nessa minuta também, né? Sim. Tá. Porque tem uma questão sobre o repasse de recursos, tá? E aí, entendendo a flexibilidade, tipo, se ela já está inscrita, por exemplo, em Floripa, ou vamos dizer, Biguaçu, a entidade dali, onde que ela executaria? Porque a inscrição, por exemplo, quando a gente faz o censo SUAS, se eu tenho uma entidade que está cadastrada aqui, está cadastrada em outro município, é só o município onde ela tem sede que vai fazer o censo SUAS dela, né? O outro município não precisa. Então, a gente pode prever a regulamentação dela como uma extensão, uma filial, alguma coisa assim. Vai depender muito da natureza. Por exemplo, acho que a
A EBAS, lá do Brejaru, ela é uma filial, né? Isso. Então, ela vem e se inscreve, né, como uma filial ali daquele outro braço de lá. E aí faz a inscrição. Agora, se está em outro município... Se está em outro município, não necessariamente vai precisar Não disso. necessariamente. Tá. Exato. Tá. Era isso mesmo. A minha dúvida, pelo menos, né? Obrigada, Rafa. É isso. Daí, as alterações que foram feitas era que sempre o serviço de proteção da alta complexidade estava que ele tinha que estar fazendo referência ao CREAS, daí só foi mudada a palavra para fazer contra-referência com o CREAS do município. E depois os valores foram corrigidos. Sim, e o indexador, porque ele era o INPCA e agora é INPC. Porque parece que o outro não... Acho que saiu de linha, é isso, Rafa? Na verdade, não existe. Não sei. Talvez era erro de digitação, era porque tinha... que o A, ali no final da sigla lá, eu acho que era em minúsculo, tá? Que era o índice, o indicador, né, anualizado. Mas ele não tem, então a gente tem o INPC e o IPCA, então ficava aquela confusão. Pelo descritivo do nome, era o INPC, se não me engano, anual. Mas aí a sigla seria um A minúsculo ali. Aí, como colocou maiúsculo, virou um índice que não existe. Então, está só corrigindo qual que é o índice que está se referindo ali, para não gerar confusão na hora de fazer o cálculo do valor. E foi corrigida a tabela de preços, né? De acordo com esse índice aí, foi colocado lá na calculadora do Banco Central, acho que é isso. Isso. E com o período, e aí foi corrigido. Então, vocês podem ter acesso ali, os valores mudaram por conta que essa resolução ela era de 2018. Então, por isso que mudou o valor, porque foi corrigido de acordo com esse índice aqui. É isso. Mais alguma dúvida? Podemos seguir para aprovação da resolução 25? Então, eu ponho para aprovação a resolução 25. Quem concorda, quem aprova, por favor, mantenha-se como está. Quem não concorda, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, aprovamos a resolução 25 do CMAS de 2023. E seguimos aqui para a nossa pauta, a Comissão de Políticas Públicas, Capacitação e Formação. Era informações referentes ao abrigo Nova Direção. Ô, Cláudia. Tem alguém... Oi. Deixa eu, se tu me permites a fala, só para responder ali aquela primeira tratativa, a controladoria ela responde diretamente ao gabinete do prefeito, tá? Então, existe a possibilidade de a gente encaminhar o ofício para o prefeito, cobrando a falta de resposta em relação àquilo, porque como ele está atrelado ao gabinete do prefeito, pode haver um direcionamento direto do executivo ali para que a controladoria responda aos memorandos, né? Então, fica a sugestão aí para a gente resolver essa questão. Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Alguém da Comissão de Políticas Públicas? Eu estou. Eu também. Eu e a Estela. Então, por favor. Então, todos estão me ouvindo? Sim. Tá. A gente fez a reunião da comissão, né? O que ocorre? Não veio nada oficialmente solicitando assim, uma intervenção do Conselho. Logicamente, é dever da Comissão de Políticas Públicas a gente manter essas visitas, né, em dia, e realmente não estão em dia. Então, acredito que possivelmente iremos estar fazendo visita mais em relação ao Conselho, ali, à comissão. Sobre a denúncia,
o que que acontece? O Ministério Público, o CMDK e o Conselho Tutelar foram acionados para fazer visita, para fazer intervenção. A gente, nesse momento, em reunião, a gente conversou sobre não estar fazendo essa visita somente o Conselho, nesse momento, e solicitar para o CMDK o parecer da visita que eles fizeram, porque, querendo ou não, eles tinham ressentido, né? O Conselho Tutelar, esse relatório veio para a gente, eu acho que ele está até ali na documentação que veio, que a Marina mandou ali no e-mail, né? E o Conselho Tutelar fez não foi ainda, fez uma fala ali, e o Ministério Público também teria que ir. Então, a gente até acordou de, quem sabe, numa próxima reunião da Comissão de Normas do CMDK, nós, enquanto Comissão de Políticas, participarmos juntos, e, quem sabe, marcarmos essa visita juntos, para não ir mais um órgão lá, porque parece que o Citrampa foi lá também. Lendo ali o documento do CMDK, foi verificado isso. Até o Conselho traz ali uma situação para evitar que isso se torne midiático, né? Não é esse o objetivo. Então, eles nem entendem o porquê do motivo da visita do Citrampa lá. Teria que, se é em relação às crianças e adolescentes, teriam que ser dos órgãos competentes, né? Então, essa foi a decisão da comissão nesse momento. Porém, lendo o relato ali, realmente tem várias situações que precisam ser verificadas com urgência, e não sei como que está ocorrendo essa... que tem várias situações ali no relatório que, em referente à casa ali, ao ambiente, né? Então, acredito que, posteriormente, em outras visitas, provavelmente o Ministério Público vai solicitar que seja arrumado, seja verificado isso, e a gente vai, posteriormente, fazendo as visitas para verificar se isso foi feito ou não de fato. Mas a gente, enquanto comissão, achou importante, nesse primeiro momento, a gente, quem sabe, estar junto com o CMDK, que é quem recebeu ali a documentação mesmo, de fato, solicitando intervenção. Nós, enquanto conselho, né? Porque parece que o Ministério Público também foi acionado e o Conselho Tutelar. E, por um acaso, vocês conseguiram alinhar esta visita com o CMDCA? A gente ainda não alinhou, parece que a Eriane, acho que está de férias agora, que é a secretária executiva, mas ela retornando, eu acho que a próxima reunião da comissão de normas deles, a gente vai ver se pode participar junto. Eu só não peguei a data ainda, ao certo. A próxima, né? No mês que vem, no caso. Daí a gente já pode ter alguma coisa a falar. Quem tiver interesse, até poderia ler, mas acho que vai ficar meio longo também, mas está ali o relatório da comissão de normas e com as constatações deles ali, né? O que eles verificaram, o que precisa ser verificado de imediato ali dentro da casa, né? Desse abrigo. Eu acho que eu também posso complementar a fala da Miriam, porque na semana passada a gente teve reunião na OAB a respeito disso, né? A OAB convidou, né, o conselho, estivemos eu e a Estela, o secretário Maurício também teve, a primeira promotoria, a vara da infância, e o Conselho Tutelar também esteve presente. Respondendo só ali ao não sei se foi um questionamento, Miriam, mas só a tua fala do porquê o que motivou o Citrampa a fazer a visita. O Citrampa, ele faz visitas a todos os serviços, né? Fran, não é fala da comissão, do relatório, fala né? No relatório, Isso, tá. Estou trazendo porque estava no relatório. Tá. Só para responder, assim, o Citrampa, a chamado a gente faz base, a gente está sempre em base, mas quando tem uma situação mais latente, a gente é chamado pelos trabalhadores, né? Em relação ao abrigo, não é a primeira vez que os trabalhadores nos chamam a respeito das condições de trabalho, né? E quando a gente identifica ali na visita aquelas condições, a gente também pensa no desdobramento disso quando o serviço é entregue para a população, e ali, no caso, crianças e adolescentes, né?
quando a gente pensa em condições adequadas de trabalho e inadequadas, a gente entende que aquela população-alvo, aquele público-alvo, ele não está recebendo o serviço de qualidade como deveria estar recebendo. Então, assim, a nossa preocupação não é somente com o trabalhador, mas também com a pessoa lá na ponta que vai receber aquele trabalho, né? Inclusive, foi uma das minhas falas nessa reunião da OAB. E aí, as nossas visitas vão continuar acontecendo, mas penso que em relação às visitas da comissão, a gente tenha que repensar isso, Miriam, e a gente pode discutir isso na próxima reunião, porque um dos levantamentos, e aí até vou depois sentar com a nossa assessoria jurídica para verificar essa informação, é que foi levantado que, em relação aos abrigos, nem o Ministério Público pode chegar e fazer uma visita sem comunicar à secretaria. Então, eu acho que essa é uma informação que a gente tem que se ater e verificar se é correto, para que a gente também não poderia, então. O que o secretário aventou na reunião é que nem o CMDCA poderia ter ido, porque eles foram à noite, 7 horas, sem comunicar, a equipe não estava preparada para recebê-los, o Conselho Tutelar realmente não fez visita, eles iam se organizar para fazer, mas a gente tem que pensar em como que, se de fato isso foi aventado pelo secretário, a gente tem que confirmar se isso realmente de fato procede, para que a gente possa pensar, enquanto comissão, nas visitas, não só ao abrigo, mas em todos os serviços que a gente não está se organizando na agenda, né? Que na reunião, Fran, acabou que... infelizmente, fomos só eu e a Vanessa, que era uma situação meio que urgente que a gente tinha que falar, mas a gente acaba se, digamos, empenhando mais em fazer as visitas das instituições. Sim. E acaba que fica o GOV a gente não fazendo, né? E é um erro nosso, né, também. Claro. Então, e a questão do relatório ali do CMDK, eles trouxeram a fala do Conselho Tutelar, enquanto essa parte do Citrampa, né? Foi o Conselho que respondeu isso a eles. Por quê? Porque inicialmente até o próprio CMDK queria ir junto com o Conselho, né? Porque já tinham recebido visitas recentes para não estar chegando lá aquele monte de gente, né? Então, mas e até para a gente pensar nisso, porque daí é muito importante, realmente. Foi a OAB, foi o CMDCA, então, assim, a gente também tem que pensar nessa logística, porque, assim, acaba atrapalhando também a rotina das crianças. Sim. Elas são expostas à intervenção, então tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, por isso que a gente optou por não estar fazendo visita nesse momento, pensar melhor, e quem sabe, talvez vai ser feita nova visita pelo CMDCA, não vai, né? Como é que a gente vai direcionar essa situação do abrigo? Mas eu acho que a gente pode discutir melhor sim na próxima reunião, sem problema nenhum. Em relação ao Ministério Público, virou notícia de fato, tá? Então, assim, está sendo feita uma apuração pela primeira promotoria. A Vara da Infância, por se tratar de violação de direitos, né, que trouxeram coisas não só de questão dos trabalhadores, mas de exposição das crianças, de falta de alimento e outras questões, a Vara da Infância também está acompanhando isso. E o que ficou acordado nessa reunião da OAB é que a gente vai trabalhar em 3 linhas de frente, né, para resolver não só essa questão desse abrigo, mas de outros serviços da assistência, dos outros abrigos também, em trabalhar a questão de recursos humanos, questão de gestão e questão de financiamento, né? Porque foram três indicadores que a gente observou ali que acabam culminando naqueles acontecimentos, né? Então, falta de alimentos, falta de brinquedos, falta de estrutura física mesmo. Então, relacionado à questão financeira, o secretário trouxe questões de recursos humanos que atrapalham um pouco o direcionamento de algumas tarefas ali dentro e que acabou revelando algumas questões não elaboradas ali, como falta de organização da própria casa, dos ambientes. Então, está relacionado a recursos humanos. E outra coisa é a questão da gestão, né? A gestão se empenhar um pouco mais em resolver problemas que às vezes poderiam ser resolvidos e que acabam extrapolando e não se dá conta. Então, a gente vai trabalhar esse grupo que se reuniu na OAB, que tem reunião daqui a 30 dias, vai trabalhar nessas 3 linhas de frente. O secretário, ele se
ficou com a tarefa de, dentro da secretaria, organizar aquilo que fica a cargo do executivo para que a gente possa, na próxima reunião, já definir o que vai ser organizado e o que não vai ser organizado. Então, em resumo, a questão do abrigo está em esfera administrativa, esse é o andamento. Eu acho que a Fran acaba contemplando... Oi? Ô, Miriam, só queria pontuar uma questão que a gente conversou na plenária, né? Na plenária não, na nossa reunião de comissão, sobre a dificuldade também que a gente vem tendo em conseguir dar conta de todas as visitas que a gente tem para fazer. Atualmente, ali na comissão, acaba que eu e a Miriam, a gente está participando ali das reuniões, mas muitas vezes a gente não consegue os conselheiros suficientes para estar fazendo essas visitas e dar conta de todas que tem. Então, acho que aqui na plenária a gente poderia verificar também a possibilidade se tem outros conselheiros que gostariam de entrar na nossa comissão para estar auxiliando, para a gente ter mais número de participantes e conseguir dar conta dessas visitas, porque a questão do carro também, conseguir o carro para fazer a visita é limitada, é uma vez só na semana, em determinado horário. Então, também se tiver outros conselheiros que tenham a disponibilidade de estar indo fazer as visitas com a gente, de estarem entrando na comissão, né, junto com a gente, eu acho que isso nos ajudaria bastante a conseguir dar conta de fazer todas as visitas que a gente tem. É bem válido isso, Vanessa. Mas é só um apontamento que eu faço relativo à nossa comissão e compartilhar isso na plenária. Eu acho importante para a gente tentar pensar possibilidades e deixar o convite para que se outros conselheiros puderem estar entrando na comissão também, né? Sim. Como eu falei inicialmente, né, a gente acaba meio que apagando os incêndios que vêm, né, vem vindo. É necessário fazer a visita em todos os locais, só que, como a Vanessa trouxe, fica meio inviável diante de toda a demanda também de fora que a gente tem e mais as demandas do Conselho, né? Mas acaba sendo um erro do Conselho. Né? As instituições ali, as instituições que entregam documentação e depois ficam cobrando da Secretaria Executiva como é que ficou, qual é a resposta. E a gente precisa ir fazer as visitas para daí dar o nosso parecer, né? E hoje eu acho que a gente não está conseguindo nem fazer as visitas dessas instituições não governamentais que acabam fazendo a cobrança ali para a Secretaria Executiva. E fica bem complicado para a gente, enquanto comissão, com um número reduzido assim, de participantes que realmente podem estar participando das reuniões e das visitas. Só fazendo ali um adendo, né? Essa comissão ela está completa, né? Para ter mais membros na comissão, teria que mudar o regimento interno, porque o regimento ele estipula até 6 membros em cada comissão, então ela está completa. O que precisa é mais de participação. A Lívia colocou ali que ela é suplente, que ela poderia participar, mas o suplente ele só assume a vaga dentro da plenária. As comissões elas não são dessa forma. Então, a Mara, ela é a conselheira titular e ela está nessa comissão, por exemplo. Então, é ela que vai ter que participar. O suplente nunca vai poder assumir o lugar do conselheiro dentro da comissão, só na plenária, tá? E essa comissão não tem como colocar mais ninguém, porque ela está completa. Ela precisa que as pessoas que fazem parte dela participem das coisas. Ô, Marina, mas a Mara não consegue trocar com a Lívia. Tipo, ao invés da Mara participar, a Lívia participar, trocar o membro mesmo, ou não pode? Não, porque a Mara, ela é titular, então ela tem obrigatoriedade de participar de pelo menos uma comissão. Tá. Todo titular tem que estar inserido em pelo menos uma comissão. O suplente, ele não é obrigado. Tá. Eu acho que era isso, pessoal. Mais alguma dúvida quanto à questão do abrigo ali? A princípio, da minha parte, até não, mas, infelizmente, não vai ser possível aumentar o número de
integrantes para a comissão de vocês, para dar uma força com relação às visitas institucionais. E com relação ao abrigo, nós vamos ter que aguardar novas visitas e a apresentação. Cláudia, eu acho que é importante também, tem setores, né, empenhados nisso, acho que essa reunião na OAB contribuiu muito, então eu acho que está evoluindo, né, não vai depender exclusivamente do Conselho de Assistência essa questão que ocorreu, né, mas eu acho que todos ali, todos os órgãos ali que estão em busca de alguma solução, e como a Fran trouxe ali dessa reunião, o que surgiu, o que vai vir aí, eu acho que já é um bom começo. Com certeza. Com certeza. Então, neste momento, na verdade, nos resta aguardar para ver como que vai ser o desenrolar, né? Dá para deixar, quem sabe, amarrado. Fran, eu não sei se tu e a Estela vão continuar participando dessa reunião da OAB, quem sabe para trazer as informações do que está sendo realizado. Eu até penso que, assim, agora, como teve uma grande mobilização em torno disso, eu penso que principalmente as coisas que são mais gritantes, elas vão se organizar, até porque tem muito órgão cobrando isso, né? Então, eu deixo até como sugestão para que, em relação a esse abrigo, a gente retorne com visita até da nossa comissão, pós esse grupo ter acertado as coisas, entendeu? Porque mais no sentido de identificar se as coisas estão se mantendo do jeito que foi acordado. Penso eu, né? Uma sugestão assim. Isso. Sim. Boa tarde, Estela, que está falando. Daqui a 30 dias também vai ter uma nova reunião, né? Também para verificar o andamento e principalmente a questão da liberação de valores que existem no fundo, né? Então, vai ser feita a tentativa de utilização desse dinheiro que tem no fundo do FIA. Do FIA, né, isso, para tentar sanar, né, a princípio aí pelo menos a parte ali estrutural, enfim, né, e de capacitação dos funcionários, que também foi colocado. Então, nós aguardamos e a comissão de política se compromete a nos trazer informações e manter este conselho atualizado com relação a essas demandas. Pode ser? Todos concordam? Então, tá certo. Então, ficamos assim, então. Conforme for o andar dessas e as resoluções dessas reuniões, né, o que vier de produtivo, ou até mesmo de improdutivo, não importa, aí a comissão de políticas traz para o conselho a qualquer momento, pode ser na próxima plenária, quando tiver notícias, a qualquer momento, em qualquer plenária. Tá, pode ser sim, Cláudia. Tá, eu agradeço. Tá, e nós tínhamos aqui como a última pauta, nós tínhamos uma inclusão, que é uma manifestação do Ministério Público. Marina, eu vou falar a verdade, eu não consegui tempo de ler, ele chegou, de fato, em último momento, em última instância, e não estou por dentro desta manifestação. Será que você pode, por gentileza, nos ajudar? Então, a gente recebeu um e-mail, na verdade, esse e-mail é da delegacia, tá? Então, o e-mail diz o seguinte: boa tarde, Marina, meu nome é Fabiana e trabalho na delegacia de Palhoça. Recebemos a manifestação, aí tem o número, né, da 6ª Promotoria da Justiça de Palhoça, e a delegada Caterine de Oliveira despachou para intimar 1 ou 2 conselheiros do CMAS
para prestar mais informação sobre a situação relatada. Por gentileza, poderia repassar para os conselheiros que realizam visitas na entidade Caminho do Peregrino e passar o nome do conselheiro, telefone, para que possa enviar intimação via e-mail, WhatsApp, número da sala, tal. E é isso daí, veio anexo a manifestação, né? Então, assim, pelo que foi bem difícil da gente se encontrar nisso, pela maneira que estava escrito, e a gente conseguiu descobrir isso em atas antigas, porque isso é lá de 2019, né? E aí a gente tá assim. Os conselheiros da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Municipal de Assistência Social de Palhoça realizaram visita em uma das entidades que executam o programa da política de assistência social no município e identificaram que essa entidade recebe pessoas que são dependentes químicas da comunidade terapêutica Instituto Caminho do Peregrino. A entidade a qual o conselho visitou está executando suas atividades corretamente. Contudo, o público atendido não poderia ser encaminhado pelo Instituto Caminho do Peregrino, já que as normas que regulam a comunidade terapêutica não permitem que os atendidos saiam da comunidade para trabalhar, tampouco que suas rendas sejam entregues à comunidade a qual estão realizando o tratamento. Essas pessoas realizam um trabalho na entidade visitada e o pagamento pelos seus serviços é entregue ao representante da entidade Caminho Peregrino. Contudo, segundo a resolução do CONAD 01/2015, no artigo 7, caso o acolhido possua renda própria ou receba algum tipo de benefício, é vedado à entidade e aos membros da sua equipe receber da fonte pagadora ou administrar direta ou indiretamente tais recursos. Ao pesquisar o CNPJ da entidade, o cadastro informa que a entidade está inapta por motivo de omissão de declarações. CNPJ, aí tem o nome. Esse conselho entende que os direitos humanos destes usuários estão sendo violados e que a entidade está funcionando irregularmente. Aí, pelo que eu percebi, assim, isso aqui é antigo, né, lá de 2019, e além da ata dessa comissão, eles fizeram uma visita na Procrep. E aí, lá na Procrep, eles descobriram todas essas coisas sobre essa entidade peregrina. Tem uma resposta já lá atrás, no ano de 2020, que já foi respondido, né, que o Conselho Municipal de Assistência Social, nos suas atribuições que lhe confere a lei e tal, vem responder ao ofício número tal, referente à denúncia realizada sobre a comunidade terapêutica, Instituto Caminho Peregrino. Este conselho não acompanha a referida instituição, pois a mesma não executa programas ou serviços da política de assistência social, ou seja, não possui vínculo com a assistência social, por isso não é responsabilidade deste conselho fazer o controle. Dessa forma, também não cabe à referida comissão responder aos questionamentos. No período em que o Conselho enviou a manifestação ao MP solicitando a verificação da situação, foi o mesmo período em que realizou a reunião com o Conselho Municipal de Saúde e repassou as mesmas informações, pois este é o responsável por acompanhar e fiscalizar as comunidades terapêuticas. Então, em nenhum momento a gente encontrou coisas nem resolução, nem ofício, em lugar nenhum. Só essas coisas que a gente leu aqui, né? Mas dá a entender que houve uma denúncia e também reunião com o Conselho de Saúde e tal. Mas aí hoje chegou esse e-mail pedindo para essas conselheiras aqui e até a delegacia fazer depoimento. Mas, de fato, a gente não acompanha essa comunidade terapêutica e nenhuma outra, né? Porque não faz parte da nossa política. E aí, o que a gente faz com isso? É por isso que já entrou nessa plenária de hoje. Tá. Eles estão solicitando que a gente faça uma intervenção, mas é só responder que essa instituição é comunidade terapêutica, responsabilidade do Conselho de Saúde? É para o Conselho de Saúde? Ela pede para que as conselheiras que no passado fizeram isso... essas do passado? Deve ser, porque ela fala assim... Eles estão querendo ouvir as pessoas. Ela fala assim, testemunha, é um inquérito que foi aberto. Ele não quer que o conselho execute alguma coisa. Aí é só a gente passar o nome
e o contato de quem participou da comissão naquele momento para a delegada, só visita? isso. É. Exato. Ah, tá. Porque, mesmo assim, eu acho que não sei se é viável, porque a instituição nunca foi de assistência social, né? Então... Não, mas É que, ela na está querendo verdade, fazer um inquérito. ela fez o quê? Ela visitou a Procrep e na Procrep ela teve essas informações, né? E talvez o que cabe para a Comissão de Política é continuar, quando for visitar a Procrep, ver se continua acontecendo esse tipo de coisa, né? Mas o que ela quer o nome Mas é que dos não cabe, conselheiros para fazer isso. Não, tudo bem, os conselheiros que fizeram isso na época, tudo bem. Agora, não cabe a este conselho fazer a averiguação dessa instituição, porque ela é comunidade terapêutica. Isso cabe ao Conselho de Saúde. Se a Procrep, porque a Procrep, ela é inscrita no conselho, se não me falha a memória, a Procrep é. Então, ela não pode estar compactuando com isso, porque isso a Procrep é. Então, é isso que tem que ser. Não tem nada a ver com o caminho peregrino, a gente tem a ver com a Procrep. E a Procrep não pode estar compactuando se continua dessa forma, porque ela foi advertida no passado que ela não poderia fazer isso, de pegar o cara que está trabalhando e entregar o dinheiro na mão do coordenador lá da entidade, é isso. Mas o que ela quer mesmo hoje é o nome dos conselheiros do passado para fazer... foi intimado para saber o que aconteceu certinho. Eu acho que poderia passar o nome das pessoas que foram e, quem sabe, até entrar em contato para explicar melhor, né? Porque faz tanto tempo, a pessoa vai receber uma intimação, assim, meio que do nada, sem... Não sei. Passa o nome e passa o contato para a delegada. Exatamente. E aí, se quiser, a gente pode entrar em contato também falando, olha, vai chegar isso e a gente informou teu nome para a delegada também. Isso, eu acho, pelo menos para considerar, né? Que assim, não sei. eu acho que se a gente informa, a gente já está repassando e entregando uma intimação, tá, gente? Então... Minha internet está ruim, eu não estou ouvindo. Não, quer dizer, isso aqui não... Rafael sumiu. Rafa, Oi? você sumiu? Também não escutei. Também não escutei. Voltei? Não? É que ninguém ouviu. Pode falar. Não, só passa os nomes e os contatos para a delegada, gente. É só isso. A gente só responde o e-mail. A questão ali por hora. A gente só vai responder esse e-mail aqui com os dados da pessoa. E avisa a pessoa, é isso? Avisa a pessoa. Ela pediu um prazo? É isso. Pediu um prazo de retorno? Marina, foi pedido um prazo de retorno? Oi? Foi pedido um prazo de retorno? Estou vendo aqui, espera só um minutinho. Ah, tá, perdão. Prezado, por gentileza, poderia repassar os conselheiros que realizaram a visita e passar o nome completo do conselheiro, o telefone, para que possa enviar a intimação, o número da sala da intimação, será no dia 3 de agosto de 2023, a 1h, com o escrivão Jardson. Então, é para essa pessoa fazer o depoimento no dia 3/8. Mas aí tem um problema, assim, as pessoas elas não são mais conselheiras, não necessariamente são conselheiras. Então não tem mais nenhuma relação com a gente não tem que ficar entregando e correndo atrás de ninguém para fazer intimação. Só tem uma que ainda então aí essa a gente repassa. Agora, as demais pessoas a gente não tem que correr atrás de ninguém, não. Na verdade, a gente tem não é responsabilidade nossa. Então, a gente passa de quem é conselheiro, a gente encaminha aqui internamente, fala aqui, porque isso é quase uma intimação, né? Não sei. Mas os demais conselheiros só passam o nome e o contato para a delegada e falam, não fazem mais parte do conselho, por tal, não temos mais o contato, por favor, vocês entrarem em contato com as pessoas. O Rafa, eu nem sei se a gente deve passar o contato, porque eles estão convocando... Uma responsabilidade para nós que não é nossa.
Mas isso que eu eles estão penso também. convocando as pessoas como conselheiro, não como pessoa física. A gente vai passar o contato enquanto pessoa física. Eu nem sei se a gente deve passar o contato. Talvez só informar que a pessoa não faz parte mais do corpo, entendeu? Isso. Eu não sei Isso. também se pode passar o contato. Na verdade, não tem, contato não tem mais conselheiro, não. O nome parecia, mas não é, não. Porque ele está convocando enquanto conselheiro. Se fosse enquanto pessoa física, eles têm todos os dados na delegacia, eles podem puxar telefone e convocar pessoas, mas eles mandaram para o conselho, né? Então, eu penso que a gente nem deve dizer que a pessoa, o contato e tal, só dizer que não faz parte mais do corpo do conselho e eles que lutem. Sim, sim. Não, é porque, assim, foi uma denúncia que partiu do conselho, a gente não precisava atrapalhar a situação deles, por isso que eu falei, tipo, manda um contato para agilizar, foi algo que partiu do próprio conselho. Isso só que num conselho de outra época, né? Partiu desses conselheiros que faziam parte dessa comissão, essa situação de interesse de mandar isso daí, então, de repassar. Mas eu entendo também que tipo, não nos cabe ficar passando contatos, nos cabe informar, olha, essas pessoas são conselheiras e foi repassada informação para elas, e aí sim, aqui internamente, pega ali quem são as conselheiras e passa, né, Marina? E as demais, a gente só informa que elas não fazem mais parte do conselho. Isso é importante. Eu dou essa sugestão porque ali no CREAS a gente recebia muito convocação, né? E às vezes o servidor já tinha até pedido exoneração e a gente não passava o contato, a gente só dizia que a pessoa não fazia mais parte do quadro. E aí, se o Ministério ou a vara quisesse convocar, convocaria o serviço para responder por aquela demanda, né? É mais por isso. É porque, na verdade, eu acho que em nenhum momento foi identificado no documento o conselheiro. Ficou só evidenciado o CMAS e a Comissão de Política. Tanto que não cita nem o PROCREP. A gente só descobriu isso porque a gente foi pesquisar atas antigas e tal, e achamos na ata, porque nenhum outro documento tem, entende? Então, assim, eles também não vão ter acesso, eles não têm acesso aos conselheiros da época. Por isso que eles mandaram para o conselho, né? Porque não foi identificado. Nem a PROCREP também não foi identificado, só fala do caminho do peregrino mesmo. Então eu acho que vale informar eles, né? Porque eles estão com uma denúncia, mas sem dados nenhum. Informa quem eram os conselheiros, informa que aqueles que ainda estão e foram, que vai repassar ali para essas pessoas, e aqueles que não estão mais, a gente não tem o contato. Rafa, mas não tem o que era e é hoje. A gente até tem uma conselheira que era e é, mas só que ela, nessa ata, ela não assinou, ela não foi nessa visita. Então, não tem nada. Então, nenhum conselheiro que esteve na visita? Não. Não? Então, a gente não tem. Informar que nenhum dos conselheiros atuais fez a visita. Informa para eles quem eram os conselheiros. Não precisam atrapalhar a vida deles, né? Eu acho que isso que o Rafa falou, pode ser, informa quem eram os conselheiros, não fazem mais parte. E que a gente não tem contato, né? Até porque há uma regulação. O conselho tem um regimento que diz que tem que mudar, os conselheiros têm que mudar a cada 4 anos, né? Então... mudou. Pode citar isso. Pode, inclusive, fazer isso como uma citação. Coloca essa informação como uma citação, quando enviar o nome das pessoas e confirmar que elas não fazem mais parte do conselho. Podemos fazer assim, então? Eu não sei se a minha internet que travou, se a internet de vocês está travada. Alguém me escuta? Eu escuto. Sim. Desculpa, é que eu achei que estava travada aqui a minha internet. Agora eu estou escutando, mas a minha internet aqui está ruim também. A minha está bem travada também. Tem momentos que eu não consigo entender direito o que falam. Pois é. Não, a gente percebe assim que as falas somem. Então, podemos fazer assim, então, Marina.
Então, você pode responder o e-mail e comunica o nome dos conselheiros da época, né? E veja quem estava na ata e diga que eles não fazem mais parte do conselho. E dentre os conselheiros tem uma que faz parte, mas ela não fez parte desta comissão, assim, não fez parte dessa, ela não fez parte da ata, então não tem como chamar ninguém, na verdade, né? E é importante fazer essa citação da troca dos conselheiros, como consta no regimento, coloca como uma citação. Tá certo. Todos concordam? Aqui, a minha opinião, será que não era melhor avisar essas pessoas primeiro? Olha, nós vamos passar, estão pedindo o teu número, assim, assim, assim. A gente pode passar, já que tu não faz mais parte do conselho. Não, seu Santos, o número de telefone dessas pessoas não será passado. A princípio, não será comunicado, somente será comunicado o nome dos conselheiros da ocasião, não o respectivo número de telefone. Até porque essa é uma informação pública, porque tem o decreto vigente lá dos conselheiros empossados naquela ocasião. No ano de 2019, quem era o conselheiro do conselho? Vai estar lá nesse decreto. Quem era da comissão X? Vai estar lá nesse decreto. Né? Então, ela é uma informação pública, né? Então, a gente não vai estar fazendo nada errado, eu acho. Agora, fornecer o telefone não deve mesmo. Valeu, então. Então, se estão todos de acordo, vamos fazer desta maneira, então. Vamos seguir com o documento dentro desta estrutura, Marina. Pessoal, acho que nós chegamos no fim da nossa pauta e eu dou por encerrada esta reunião e agradeço muitíssimo a presença de todos e até a nossa próxima plenária. Um bom final de semana, um bom final de dia, um bom final de semana e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Um bom final de semana a todos.